porque nós vamos fazer essa leitura juntas. Amém? Ezequiel 47. Agora sim. Me veem melhor, todas vocês? Agora sim, vamos lá. A palavra vai dizer que depois disto, o Senhor me fez voltar na entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a batida direita da casa, perdão, desde a banda direita da casa, da banda do sul e do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelo artelhos, ou seja, tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E agora era um ribeiro e eu não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar somente a nado. Essa palavra é uma palavra poderosa, porque o Senhor ele está nos convidando nesta noite a passar por essa água, a passar por níveis. Nós estamos, talvez, como eu disse, com águas até o joelho. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu quero te mostrar coisas novas, eu quero te confidenciar, eu quero falar no teu ouvido, eu quero te dizer o que você tem que fazer nesse tempo, nessa nova estação. Como que você tem que proceder? Mas como, Luciana, que eu vou ouvir, como eu vou saber? Se nós não estivermos no nível que a gente possa escutar a sua voz. Se a gente estiver no nível que a gente confunda a voz do Senhor. Nesta noite ele está dizendo, se conecte, mas se conecte ao meu Espírito Santo. Se conecte ao meu Espírito Santo. Porque é através do meu Espírito Santo, é através do Espírito Santo que nós vamos receber as instruções divinas para esse tempo. Nós somos aquelas mulheres que estamos sendo chamadas para não somente ouvirmos, mas nos movimentarmos através das instruções divinas. E eu já quero perguntar para você, você está se movimentando, mas a respeito de quê? Né? Você está ouvindo que voz para você se movimentar? Será que a gente está se movimentando porque a gente está vendo o outro se movimentar e aí a gente acha que a gente está ficando para trás e a gente precisa correr, né, para a gente poder alcançar? Não sei. Ou talvez a gente esteja escutando a nossa própria voz, a voz das nossas emoções, a voz do nosso pensamento, aonde o Senhor está dizendo, ei, eu quero falar, mas eu quero que você me escute. E o Senhor, ele dá muita atenção à fala dele. Mulheres, eu vou pedir algo para vocês. Se vocês puderem abrir o vídeo de vocês, se vocês não puderem, não precisa sair da live por isso. Mas é porque o nosso chá, você que está vindo a primeira vez, não sei, é um chá de relacionamento, viu? Eu estou vendo mulheres novas aqui. E aí eu gostaria de ver você, eu gostaria de me relacionar com você, eu gostaria de olhar você, viu? Até porque é assim que papai vai falando com a gente, de repente ele vai trazendo impressões para esta noite acerca de você. Então vamos voltar aqui. Será que nós estamos sendo mulheres que estão se movimentando, estamos nos movimentando pela voz, pelo comando, pelas instruções do Senhor? A palavra diz lá em Gênesis que o Senhor fala assim, ó, e o Senhor disse, haja luz e houve luz. Haja os firmamentos e houve os firmamentos. E o Senhor chamou a porção dia, a porção clara, né, a porção da luz dia.
E a porção das trevas, noite. Ou seja, e o Senhor falou, e o Senhor disse. O Senhor dá muita importância àquilo que é dito. Mas para que ele está dizendo se não é para mim e para você ouvirmos aquilo que ele está dizendo? Nesse tempo que nós estamos aqui, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando. Mas é necessário que eu ouça, que nós ouçamos. E aí, para a gente ouvir, deixa eu falar uma coisa para vocês: o Senhor não vai gritar, não. Para a gente ouvir, a gente vai ter que chegar mais perto. Para a gente ouvir, a gente vai ter que dar a mão ao Espírito e começar uma caminhada. E essa caminhada eu ouvindo um pouquinho, será que fui eu? Será que não é? Essa caminhada é uma caminhada de discernimento, essa caminhada é uma caminhada que vai trazer para a gente uma sensibilidade maior, uma percepção espiritual e uma percepção profética maior. Tudo o que ele quer para mim e para você, para esse tempo. Tudo o que ele quer para nós é que nós tenhamos uma sensibilidade maior para saber se é ele que está falando. Um discernimento maior para ver aquilo que ninguém viu, mas que a gente olhou e falou, tem alguma coisa. Mas ninguém viu, mas o Senhor te mostrou. Discernimento de espírito. Discernimento das situações arquitetadas. A discernimento para você saber aquilo que está vindo de Deus e aquilo que não vem de Deus. Discernimento para a gente saber quem é que está falando comigo e com você. Eis a razão pela qual o Senhor dá muita importância àquilo que ele diz. Mas muitas das vezes nós não damos a importância à voz do Senhor. Aquilo que ele está dizendo. Queridas, no livro de Jó, nós já sabemos a respeito disso. E essa palavra está fresquinha. Eu ministrei essa palavra num chá agora, aqui em Rio das Ostras. E como que o Senhor falou àquelas mulheres, eu creio que o Senhor vai falar com você. Eu creio que o Senhor, cada vez que eu leio essa palavra, cada vez que eu ministro essa palavra, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando poderosamente comigo. A palavra vai dizer que Jó, ele tinha 3 amigos, não é isso? Eliúde, Zofá e Bildade. E a palavra vai dizer que eram amigos dele. Lá no final a gente vai atestar sobre isso. Porque o Senhor chama Jó e fala o quê para Jó? Jó, ora pelos seus amigos. Não é isso? Então, quem diz que são amigos, que esses homens são amigos de Jó, é o próprio Deus. Mas nós também vemos as atitudes desses amigos e a gente consegue perceber o grau de amizades que eles tinham com Deus, com Jó. A palavra diz que quando eles souberam que Jó estava naquele estado, que havia perdido tudo, esses homens saem das suas cidades, eles saem dos seus lugares, eles se assentam e Jó fica calado durante aí 7 dias. Acredito que são 7 ou 10 dias, acredito que são 7. Logo no iníciozinho de Jó, a gente vai ver sobre isso. E aqueles homens, eles param, eles se assentam, eles ficam ali. Enquanto Jó não fala, ele não fala nada. Eles não falam nada. Eles ficam ali, gente, em respeito a Jó. Jó se cala, ele se cala também. Eles só começam a falar quando Jó fala. São homens que sentiram a dor de Jó. São amigos que largaram tudo e vieram ver a dor do outro amigo. Mas a palavra diz que em um determinado momento, Bildade começa a falar. Bildade começa a falar, olha, Jó, eu acho que você é culpado. Olha, Jó, talvez você esteja assim por essa situação assim. E aí, Bildade vai tornando em cima de Jó. E olha bem, amadas, isso que é rico demais para gente. Jó, ele olha para Bildade e ele diz assim, quem está falando através da tua boca? Irmãos, aquele homem ele perdeu tudo, ou quase tudo, mas ele não tinha perdido a noção de quem o Senhor era na vida dele. A intimidade estava lá. Mas posso te falar? O discernimento também estava lá. A ponto de ele entender que não era
uma voz comum que estava falando com ele, acusando ele. Só que Jó estava, por que é rico? Que eu acho tão rico? Porque é justamente um momento de dor. É justamente um momento de perda. E aí se coloca na situação de Jó. É aquele momento que nós estamos mais vulneráveis. Sim ou não? Sim. Perdeu família, perdeu propriedade, perdeu o reconhecimento, perdeu tudo, ou quase tudo. Mas ele não perdeu o discernimento nesse momento de dor, nesse momento de perdas, nesse pior momento da vida de Jó. Ele continua lá com discernimento, a ponto de ele entender que não é Bildade, não é o Senhor que está falando através da boca de Bildade. Nessa noite, o Senhor está nos chamando para chegar mais perto, para mudar o nível, porque é justamente esse nível que vai trazer o discernimento para você e para mim, a ponto de nós percebermos, não somente nos momentos de dores, mas em todos os momentos, quem é a voz que está se apresentando diante de nós? Quem é que está falando conosco? Ei, de quem é essa voz? A palavra diz que nós, ovelhas, conhecemos a voz do nosso bom pastor. Amém, Jesus. E por que será que muitas das vezes nós ouvimos a nossa própria voz ou nós ouvimos a voz daqueles que estão ao nosso redor? Nessa noite, o Senhor diz: entra um pouquinho mais adentro, porque você vai conseguir perceber quando é a minha voz e quando não é a minha voz. Águas profundas, níveis maiores. Eu não sei qual é a voz que você está ouvindo, nem a respeito daquilo que está acontecendo com você agora, mas eu quero profetizar que você está ouvindo a voz do Senhor. E que cada vez mais, que esse será um tempo em que você vai ouvir a voz do Senhor. E você vai entrar no nível mais profundo que você vai receber um discernimento tão grande. E você vai caminhar por esse discernimento. E você não vai se perder entre as vozes. Sensibilidade. Nós precisamos adentrar, mudar esse nível, ir mais profundo para sermos sensíveis à presença do Senhor. Sabe aquela sensibilidade quando a gente olha assim e fala, não é mais para eu estar. Mudou o ambiente. Isso é sensibilidade do espírito. Só em águas profundas você vai entender e receber e perceber, sentir que alguma coisa mudou. Completamente. Nesse tempo eu tenho pedido muito ao Senhor, Senhor, usa os meus 5 sentidos. Usa os meus 5 sentidos. Para que eu sinta que é o Senhor. Para que eu me levante quando eu observar, ei, o ambiente mudou. Sensibilidade. Sensibilidade. Do Espírito Santo. Percepção. A palavra percepção vem de perceber. Precisamos estar no nível mais profundo para a gente receber essa percepção profética, essa percepção espiritual, que vai englobar o quê? O discernimento, a sensibilidade, mas também entender agora o modo como o Senhor está falando conosco. Porque ele não para de falar. Mas o modo, eu falo sempre que o propósito de Deus para a nossa vida, ele não muda nunca. Mas muitas das vezes o Senhor nos dá direções diferentes. E da mesma forma, ele fala conosco de modos diferentes. Muitas das vezes a gente diz, eu já sei, é o Senhor que está falando comigo, eu conheço esse modo. Ei, mas nós não podemos pegar o Senhor, o Espírito Santo dele, colocar dentro da caixinha e dizer, o Senhor só tem esse modo para falar com a gente. Não. O Senhor vai falar da forma como ele quiser. Jó 33, eu queria que você não somente abrisse, mas que você marcasse isso na sua Bíblia. Jó 33, Jó 33, verso 13, vai dizer o seguinte: por que razão contendes,
com ele, porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Ele fala em sonho, ele fala em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e ele lhe dá instrução. Para quê? Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Eu não sei se na sua Bíblia está escrita de uma ou duas vezes, mas na minha outra versão diz de um ou dois modos. O Senhor, ele pode falar da forma como ele quiser. E muitas das vezes nós estamos presos, porque o Senhor falou com a gente daquela forma, e a gente já mata no peito e diz, já sei, é ele mesmo falando, agora ele vai continuar falando dessa mesma forma. Ei, cada estação o Senhor pode falar de forma diferente. Cada momento o Senhor pode falar de forma diferente. Alguma das vezes o Senhor vai nos dar instrução de outra forma, de outro modo. E para quê que ele diz? Para livrar nossa alma da soberba. É isso? Que a gente diz, já sei. Ele diz também para quê? Para livrar nossa alma da morte. Então, é necessário, se faz necessário, nós ouvirmos e entendermos, através do discernimento, através da sensibilidade, de nos tornarmos sensíveis, mas também da percepção. O que é percepção? É perceber. Vem da palavra perceber. É perceber quando o tempo está diferente, quando o modo é diferente, quando ele está falando de uma outra forma. Isso tudo, amados, nós precisamos estar em Ezequiel 47. Eu vou só pedir, porque me pediram aqui, dá uma conferida no seu áudio, vê se o seu áudio está fechado, tá bom? Para que você nos ajude nessa ministração, viu? Vão ter momentos, e porque a gente precisa estar com essa percepção aguçada, com esse espírito alinhado a ele. Porque vai ter momentos em que nós não estaremos vendo e a gente vai ter que ouvir a voz e a gente não vai saber para onde ir. É o Senhor que vai nos conduzir. E eu não vou abrir, mas eu vou falar de Jó, perdão, de Lázaro. A palavra diz que a gente já conhece a história, mas a palavra vai dizer que Jó entrou naquela caverna, naquele túmulo, como morto. Eu preciso ler com vocês, sim. Jó 11:38. Abra aqui, porque tem um ponto muito importante que a gente não vai deixar passar nessa noite. Diz assim: Jesus, pois, movendo-se uma e outra vez em si mesmo, ele foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tira a pedra, Marta. Tira a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus: não te hei te dito que se creres, vocês vão ver a minha glória. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Senhor, eu te dou graça por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo que ele poderia tirar a pedra. Vamos lá. E tendo dito isso, exclamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos, os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai, né? Tira todas as faixas e deixa-o ir. Gente, isso aqui é tremendo, sabe por quê? Porque a palavra diz que ele entra morto, então ele não viu o caminho, certo? Ele não viu o caminho, ele foi levado para o túmulo. Só que quando ele sai de lá, ele está o quê? Com um lenço nos seus olhos, ele está todo enfaixado, ele está ali com suas mãos, seus pés atados, não enxerga nada. Mas o Senhor diz: Lázaro, sai para fora. E ele sai. Ele caminha. E ele caminha como? Se ele não está vendo? Se ele não sabia o caminho? Como é que Lázaro consegue sair dali? Ele sai escutando a voz do Senhor.
Ele sai porque ele escuta o som da voz do Senhor. Irmãos, nós precisamos, muitas das vezes, estar nessa dimensão espiritual. Na realidade, todas as vezes. Porque muitas das vezes, aí sim, vão aparecer situações diante de nós que nós não vamos saber como agir. Nós não vamos saber como fazer. Nós não vamos saber para onde ir. E nós vamos ser como Lázaro. Escutar a voz do Senhor. Lázaro, vem para fora. Obedecer a um comando celestial. Escutar a voz do Senhor e ir. Simplesmente ir. Talvez você aqui nessa noite, você esteja assim, sem saber para onde ir. Você não sabe o que fazer da vida. Em alguma situação específica, eu digo. Você não sabe que decisão tomar. Você está com os pés, de repente você está com os pés atados, com as mãos atadas e lenço nos olhos. Você não consegue ver nada. Isso representa o quê? Você não consegue ver nada, uma luz no fim do túnel. Mas como Lázaro, nós vamos precisar ouvir. Vamos sair dessa caverna, dessa situação, só ouvindo a voz do Senhor. Só o som da voz dele. Só escutar. Por que Lázaro saiu? Porque ele ouviu o som. Ele estava conectado. Completamente conectado na voz do Senhor. E nessa noite o Senhor nos chama para estarmos conectados à voz dele. Lázaro não ficou lá, será que é? Será que não é? Vou ou não vou? O Senhor falou, Lázaro, vem para fora, e Lázaro foi. Com os olhos atados, sem ver nada. Talvez nessa noite você não consiga ver nada na sua vida. Não consiga ver a luz no fim do túnel, não consiga ver um caminho. Um caminho plausível para você andar e falar, meu Deus, graças a Deus eu saí disso aqui. Mas nessa noite o Senhor diz, só ouve o som da minha voz. Amém. Só ouça o som da minha voz. E como que a gente vai ouvir o som da voz dele? Estando nele. Estando em águas profundas. Porque senão você vai ouvir um monte de vozes. Mas em águas profundas, caminhando, só você e ele te conduzindo, o Espírito Santo te conduzindo a níveis maiores, você vai ouvir e você vai entender. É ele que está me chamando para essa nova estação. É ele que está me chamando para viver esse algo novo, para viver essa experiência sobrenatural. Como que vai ser? Não sei, não tem caminho, não tem dinheiro. Irmãs, eu vou falar algo para vocês que é muito particular, mas eu quero deixar aqui esse testemunho. 7 de julho do ano passado, o Senhor falou comigo assim. O Senhor me deu um sonho, porque a palavra diz que ele fala, né? E fala através de sonho. Quando o nosso espírito descansa a cama, ele vai lá e sela em nós o quê? A sua instrução. Viu? Dá uma conferida aí no áudio, mais uma vez, por favor. Bom, não tenho como fechar aqui. E aí, amados, dia 7 de julho, o Senhor falou comigo assim, olha, o Senhor me mostrava um lugar, uma nação. Esse sonho não está completo, então eu vou falar daquilo que cabe a mim contar nessa noite. E o Senhor falava que eu ia a uma nação, inclusive que eu já tinha ido a essa nação, mas era o tempo de eu ir. E ele disse para mim assim, aonde tiver um só, uma só, porque era uma mulher, com as mãos estendidas, eu te enviarei. Às vezes a gente está esperando grandes multidões, mas às vezes a gente está esperando e o Senhor falou comigo, uma só vida. Eu vou te enviar. Aonde tiver uma. Eu falei, meu Deus, mas tem tanta gente lá. O Senhor fala da forma dele, ele faz como ele quiser. E eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? E aí ele falou comigo, final do ano. Ele me dava a data e eu contava nos dedos, igualzinho eu estou contando aqui. Falei, meu Deus do céu, final do ano. Eu não vou passar no Brasil. Como que vai ser isso, Senhor? Primeira coisa que veio na minha mente, sabe qual foi? No meu coração e no meu espírito? Vou deixar meu pai. Meu pai tem 82 anos e talvez vocês vão entender a história. E desde que eu me conheço por gente, todas as ceias de Natal e Ano Novo são feitas pelo meu pai.
O meu pai adora rabanada, é ele mesmo que tem 82 anos, ele vai pro fogão fazer. O meu pai, ele ama fazer compras de Natal. As melhores memórias que eu tenho, de memoriais mesmo, a respeito de Natal, é com o meu pai. É com uma mesa farta e o meu pai muito alegre porque era Natal, porque era Ano Novo, né? Podia que aconteceu o que acontecesse, irmãos, no Natal e no Ano Novo, pensa na alegria do meu pai, né? Ele pintava a casa quando mais novo, olha, ele pintava muro, ele fazia tudo, mas o Natal e o Ano Novo ele tinha que comemorar. E ali naquele sonho eu contava e eu ficava muito triste, porque eu falei, meu Deus, como que vai ser? Como que vai ser isso? E não tinha modo, meu marido não tinha forma, né, de eu ir, porque meu marido não tinha visto. A nação que eu vi se falava, né, se mostrava claramente Estados Unidos, um lugar que eu já havia ido, mas agora era uma questão mesmo familiar e era por uma causa específica. Também foi antes, mas agora era por uma outra causa. E eu falei, meu Deus, como que vai ser? Irmãos, num tempo tão difícil, porque visto, né? Quem foi aí, quem tirou aí, viu que não é fácil tirar, não é barato tirar, não é rápido tirar. E eu falei, como que vai ser isso? E aí eu contei o sonho pro meu marido, hum, hum. Natal, Ano Novo, E eu sempre falo, quando ele faz umas caras assim, eu falo, ah, Jesus, quietinho eu falo. Fala para ele, Espírito Santo. Mostra para ele quem fala comigo. Que ele sabe, mas ele esqueceu. Diante da situação que se levanta, né? Que é quase que assim, extraordinário e sobrenatural. Por isso que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. Começa a ouvir, porque Deus quer mostrar coisas sobrenaturais. Ele quer levar você por caminhos sobrenaturais, extraordinários, que a teu modo, a teu ver, a tua visão humana, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Mas aí, amado, passou um tempinho. Uma querida do Chá com Propósito falou comigo assim, me liga e disse para mim assim, olha, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu sonhei com você. Sonhei contigo e você estava muito preocupada porque você precisava viajar e deixar sua família. E aí o Senhor usou ela e falou assim, mas eis que eu falo contigo, né? O Senhor mandou ela me dizer que da minha família ele cuidava e que eu só precisava ir. Só isso. Irmãs, passou, meu marido não fez nenhum movimento e muitas das vezes a gente está esperando que o homem faça o movimento. É isso? A gente está esperando que o homem faça, que o pastor faça, que o irmão faça, que a sua família faça. E o Senhor está dizendo para você o quê? É contigo. É contigo. É com você. Que está aqui nessa noite, aqui no Chá com Propósito, é com você. É através de você. É através daquilo que ele está falando para você. E a gente quer que o outro tenha a mesma visão que a gente, que o outro receba igual a gente. Não, mas o Senhor falou com quem? Foi comigo que o Senhor falou. A visão ele mostrou para mim, ele mostrou para meu marido, ele mostrou para mim. Então, quem tem que receber a visão, amados, é você. O que o Senhor está falando contigo nessa noite? O que ele está dizendo para você nessa noite? Talvez o Senhor esteja falando com você, você não está se percebendo, que ele está falando de outro modo, de outra forma. E você quer ouvir a voz do Senhor dizendo: Eliana, Luciana, Aline, missionária Ana Regina, Eliana. E o Senhor está operando de uma outra forma, J33. Ele está te dando sonhos, ele está te dando visão e ele está dizendo com você: é contigo, é com você que eu estou falando. E passou e essa menina falou: olha, mas o Senhor falou comigo que você precisa ir. E que da tua família ele cuida. Prepara as malas. Irmãs, eu quero dizer para vocês, eu estava aqui, ouvindo o sonho, aqui na minha casa, lá de baixo. As malas estão lá em cima. Irmãs, eu subi a escada. Eu abri a mala.
Eu preparei a minha mala. Eu falei, Senhor, mas como que vai estar o tempo? Como é que vai ser isso? Eu não sei como vai ser. Eu preparei a minha mala. A minha mala. E preparei a mala do meu filho. Preparei a minha mala e a mala do meu filho. Porque olha só, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Se o Senhor está falando com você, ele quer de você um movimento. Certo? Ele está falando com você, você vai ficar parada? O Senhor está falando com você, ó, já faz tempo. E você está parada. Nessa noite, o Senhor está dizendo: ei, eu quero, estou te falando, agora você precisa se movimentar a respeito daquilo que eu estou falando. E talvez o Senhor não esteja falando para você para os Estados Unidos. Talvez o Senhor esteja falando uma coisa mais simples ainda. Se bem que para o nosso Deus ir, voltar, ir para qualquer outro lugar, mas é tão simples quanto qualquer coisa. Ele é o dono do propósito, ele faz, ó. E aí eu me movimentei, amados. Eu só não arrumei, por estratégia divina, a mala do meu marido. Por quê? Porque o Senhor precisa falar com ele. E às vezes a gente quer falar, a gente quer convencer o outro, porque a gente ouviu a voz. Ei, eu ouvi a voz, não ouvi? Ele é o dono do propósito, não é? Ele disse que eu ia, não disse? Então o Senhor vai falar, ele. Foi o que eu falei para o Senhor. Não sou eu que vou falar. É o Senhor que vai falar para ele. É o teu Espírito Santo. Mas como que se deu isso tudo? A gente precisa estar em Ezequiel 47. A gente precisa caminhar no nível do sobrenatural. É Ele que vai fazer. Como que vai ser, Senhor? Ele não tem nem visto, não sei como vai ser, mas Ele vai fazer. E aí nós começamos uma busca por esse visto. E 3 vezes o visto foi cancelado, voltou. Olha, estava uma novela. Nunca tinha acontecido isso. Mas quando foi dia 18 de dezembro, 22 de dezembro, 22 ou 23 de dezembro, o visto chegou na mão do meu marido. Ele foi aprovado. O Senhor deu a condição de fazer. Só que agora, lembra de Moisés? Eu não quero, eu sou gago, eu sou isso. A gente está assim de vez em quando, né? E o Senhor dizendo assim, meu filho, sou eu que converto os corações. Sou eu que converto. Começou o meu marido. O negócio foi entrando no coração do meu marido. E ele começou uma busca desenfreada por passagens. E toda hora ele me mandava, olha, dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui, Luciana. Ó, achei uma passagem mais barata. E aí um dia ele falou fazer compra. E aí ele foi fazer compra, eu acordei, ele não estava em casa. Daqui a pouquinho chega a mensagem, Lu, essa aqui é a mais barata. Foi uma situação difícil, porque a gente sabia que tinha algumas coisas que não, né, estavam pendendo. Sempre quando tem um propósito, vai pender. Mas, irmãos, dia 27, eu estava chegando nos Estados Unidos. Da forma como ele falou. Fui lá, conversei com meu pai. Pai, eu não vou poder passar o ano novo com o senhor. Uma tristeza no coração, mas lembrando de que eu cuido. E aí o Senhor trouxe uma paz no meu coração e nós fomos. Meu marido feliz da vida, eu falei para a Lu, ele que foi na frente, ele que foi resolvendo tudo. O Senhor converteu o coração dele ao propósito que é dele. Nós só precisamos o quê? Ouvirmos a voz e nos movimentarmos dentro daquilo que ele está dizendo. Reconhecer quem está falando conosco, mas se o Senhor está nos chamando para esse nível de Ezequiel 47, para passear por níveis maiores, você vai reconhecer que é ele. Você não vai ter dúvida, será que foi ele? Olha, amados, eu contava esse sonho, eu não contei o sonho, mas assim, se eu contasse esse sonho, as pessoas poderiam dizer assim, será? Será? Só que dentro de mim eu não tinha dúvidas. Eu sei, o Senhor estava falando comigo de uma outra forma, mas ele estava falando comigo. Então, nós precisamos, além de recebermos os comandos, as instruções divinas, nós precisamos o quê? Nos movimentarmos. Porque todo o propósito de Deus para a nossa vida, ele requer o quê? Um movimento. Um movimento. Seja um pequeno movimento, amados. Mas ele quer um movimento de nós. Viu?
Então, pode ser que hoje você esteja aí, chegando nesse nível, o Senhor está falando com você, e Ele está falando, você está escutando a voz dele, você sabe que é Ele, mas agora Ele está dizendo, se levanta para o movimento, tá? Por que que nós precisamos estar conectados e recebermos aí essa percepção profética, essa percepção espiritual? Por quê? Porque o Senhor, lá em 1 Samuel 16, abre aí a sua Bíblia. Porque você vai, amados, depois você vai estudar essa palavra e você vai entender. Por que que nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor, conectadas nele? Porque o Senhor, ele fala, mas ele não fala tudo. Ele vai falando, quer dizer, pode ser que ele não fale tudo. Porque tem horas que ele fala. Mas ele vai falando para você, e se você for precipitada, achando que o Senhor já falou tudo, a gente vai perder parte do propósito, a gente vai fazer errado. 1 Samuel 16, vamos lá. Acho que eu marquei aqui na minha Bíblia. 1 Samuel 16 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel, olha os comandos, tá? Até quando terás pena de Saul, havendo já eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite, vem, vou enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Gente, o Senhor falou dentre os seus filhos. O Senhor não disse qual. Vamos lá. Porém, disse Samuel, como então eu irei? Pois ouvindo Saul, ele vai me matar. Então o Senhor disse, deixa eu dar uma estratégia para ele. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. E você vai convidar Jessé para esse sacrifício. E eu farei você saber o que hás de fazer. Olha isso que o Senhor está dizendo para a gente. No meio do caminho, o Senhor vai falando para a gente aquilo que nós vamos fazer, vamos precisar fazer. Mas para ele falar no meio do caminho, nós vamos precisar o quê? Ouvir. Não só ouvir a parte inicial, mas continuar ouvindo aquilo que ele está dizendo. Olha o que ele diz, Samuel, calma. Eu vou dizer para você, tá? Aquilo que você precisa fazer. Vamos lá. Então, fez, pois, Samuel aquilo que o Senhor falou para ele fazer, certo? E aí diz assim, então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, da paz a tua vinda? E disse, sim, eu vim sacrificar o Senhor. Ele fez a estratégia certa, a estratégia que o Senhor tinha dado a ele. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor falou que era ele. E aí, olha o que o Senhor diz. Porém, o Senhor disse a Samuel, disse. Ou seja, o Senhor usou a sua voz e disse, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante do Samuel, o qual disse, nenhum desses é escolhido do Senhor. Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido este. Tem mais alguém aí na casa? Vamos encurtar isso aqui? Tem mais alguém? Você tem algum outro filho? Irmãos, nós precisamos estar conectados por isso. Porque o Senhor, na caminhada, na nossa caminhada, chamada propósito, ele vai falando aos poucos. Melhor, ele pode falar aos poucos. Não era sobre aquele menino, mas era sobre um outro menino que ainda não tinha chegado à casa de Jessé. E o Senhor trata com a gente nessa noite. Olha só, quem era Samuel? Um profeta. E a palavra vai dizer que até o final dos dias, Samuel cumpriu com integridade o seu ofício. Ele era um profeta forte.
Mas isso não impediu ele de agir pela sua voz das emoções, pela voz do seu achismo. Isso não impediu. Ai, Luciana, mas eu já estou acostumada à voz do Senhor. Olha, eu estou líder desse ministério há muito tempo, eu sou profeta, eu sou missionária, eu sou... O Senhor está dizendo, olha, preste atenção à minha voz, porque pode ser, ou pelo menos ao modo como eu ajo, porque pode ser, deixa eu só fechar aqui, pode ser que você esteja enganado a meu respeito. Pode ser que você esteja olhando Samuel com um olhar humano. Pode ser que você esteja escutando o princípio, mas não esteja escutando o final. Pode ser que você esteja precipitado. Nessa noite, você está falando comigo. Luciana, você pode estar sendo precipitada. Escuta até o final. O Senhor começou a dizer, a gente já está dizendo, é isso. A gente já está contando, é isso. E o Senhor está dizendo, não, eu não falei tudo. Eu disse que no meio do caminho eu falaria contigo. Então, é por isso que nós precisamos estar conectados. Para a gente entender se o Senhor já falou tudo, se ele não falou. Para saber se a voz que a gente está escutando é a nossa própria voz, a respeito daquilo que a gente acha. Mas também tem uma outra situação. Nós precisamos ficar conectadas para saber quando o Senhor vai mudar a direção, porque às vezes ele muda a direção. Ele falou algo, mas de repente ele vai mudar essa direção para você. E a gente vê isso lá em Gênesis 22. Quando o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, sobe e sacrifica o teu filho lá em cima. Você vai sacrificar ele. Lá em cima ele vai ser o sacrifício ofertado a mim. Imagine, Abraão. Único filho. A palavra diz único filho. Não importa se Abraão tinha outro, se não tinha. Não sei. O Senhor fala único filho. Sobe e me entrega o teu único filho. E aí, lá em cima, no Monte Carmelo, quando Abraão está para sacrificar o seu filho, a palavra diz que aparece um outro sacrifício, uma outra oferta. E o Senhor diz: não, Abraão. Porque o Senhor colocou Abraão à prova. Ele diz: ele coloca Abraão à prova. Nessa noite, o Senhor está falando conosco, ouça a minha voz, porque eu posso ter te dado uma direção para te provar. Eu posso ter te colocado numa situação para te provar. Mas o mesmo Deus que disse vai, agora ele está dizendo o quê? Não vai. O mesmo Deus que diz faz, para saber quem você é. Na realidade, ele já sabe. Mas para caminhar com a gente, sabe, dentro desse conhecimento de quem nós somos e de quem ele é para a gente, talvez agora o Senhor está dizendo, não faz, não vai. E se a gente não escutar isso, a gente vai estar o quê? Matando o menino que não era para matar, e menino, a gente sabe, né? Tem a ver com projetos. A gente vai estar mais tempo dentro da caverna, quando o Senhor já disse, sai daí dessa caverna. A gente não escuta a voz do Senhor. Aí a gente está onde? Lá dentro da caverna. A gente vai estar fazendo tudo errado. A gente vai estar agindo como a gente quer agir, de acordo com as nossas emoções, escutando a voz da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos achismos, das nossas precipitações. Nessa noite, o Senhor está falando conosco. É necessário caminhar para um nível mais profundo, para que você entenda a minha voz, para que você entenda a forma como eu falo contigo, para que você entenda quando é que eu mudo a direção. Talvez o Senhor aqui nessa noite, ele está mudando a direção na nossa vida. Ele está nos dando uma caminhada diferente. Mas nós estamos falando o quê? Não. Ele falou. Ele disse.
Ou talvez ele está dizendo, Miriam, sai da caverna. Luciana Marins, sai da caverna. E tá a gente lá, permanecendo mais tempo aonde não é para nós estarmos, porque nós não estamos escutando a sua voz. Agora, a verdade é, e que eu também não posso deixar de falar para vocês, que sempre vai haver dois comandos. Sempre vão haver duas vozes. Mas o Senhor quer que nós escutamos, estejamos a tal ponto, numa profundidade, para a gente receber essa mensagem da forma certa. É hora de mudar? É hora de mudar. É hora de sair? É hora de sair. É hora de fazer? É hora de fazer. É hora de se movimentar? É hora de se movimentar. Lembra da filha de Jairo? A palavra era, ela já morreu. Essa era a palavra que todo mundo dizia a respeito da filha de Jairo. O Senhor demorou, ele encontrou a mulher do fluxo, lá no meio do caminho. Demorou para chegar na casa de Jairo. Só que aquelas pessoas estavam se atendo às circunstâncias. E o Senhor disse o quê para Jairo? Ela vive. E quando ele chega lá, ele diz o quê? Talita cume. Levanta. Nessa noite, o Senhor nos reúne aqui, dentro dessa tela, mas com um propósito muito especial. Um propósito que é dele. Para dizer para mim e para você, saia desse nível que a gente se orienta por aquilo que está sendo dito lá no nosso trabalho, por aquilo que está sendo dito, às vezes, na nossa família mesmo, com pessoas que não têm nem maldade, mas é porque o Senhor não falou com elas, falou com você. Talvez você esteja aí numa situação tão difícil que você esteja escutando a voz das suas emoções dizendo não dá, ou se movimentando por elas, amados. Terrível coisa é quando a gente se movimenta, escuta a voz das nossas emoções. Porque vai sair precipitação, vai sair soberba, vai sair tanta coisa que vai denunciar que a gente precisa ir para o novo nível, que a gente está até o tornozelo. Quando, na realidade, o Senhor está nos chamando para viver assim, ó, o extraordinário e o sobrenatural. Aonde em dias ele vai, ó, resolver questões documentais para você. Não tem como, ele vai resolver, porque ele é o dono. Eu falo, a minha oração era, Senhor, o Senhor é o dono do consulado. Vê se eu vou me preocupar. O Senhor é o dono, o Senhor disse. E é só o Senhor dizer. É só o Senhor dizer para eles. O Senhor disse para mim, então o Senhor diz para eles. E, de repente, as coisas se abrem. Ei, Deus é o dono de todo documento. Sabe aquilo que está demorando? Ele é o dono de todo documento. Você precisa só crer nisso. Ele é o dono do propósito. Ele é o dono de todas as coisas. E a gente está, não, porque está demorando e eles disseram que eu não vou conseguir. E fulano, que eu fui lá no órgão e eu fui... Irmãos, se você quer ir a algum lugar nessa noite, deixa eu te dizer, vá ao nível mais profundo. Vá com ele, com o Espírito Santo, a Ezequiel 47. Se permita caminhar, ser conduzida pelo Espírito Santo. E aí, amados, é secreto. É secreto. Eu ouvi outra voz. É no secreto que você só vai ouvir a voz dele. É no secreto que você vai dizer, Senhor, eu preciso ir para esse novo nível. Eu não sei nem como chegar lá. Mas eu quero dizer para o Senhor, esse nível aqui de tornozelo não dá não, porque só está trazendo confusão. Eu penso que a gente teve uma época na minha vida que eu cheguei para o meu pastor e falei assim, um pastor que caminhou comigo muito tempo, pastor querido, e falei para ele, ó, pastor, não dá não. Ele ria. Eu falei, pastor, não dá. Toda vez que eu penso que é um negócio, não é. Eu não consigo discernir nada. Todas as vezes que eu penso que é Deus, não é Deus. Ele dizia assim, irmã Luciano, calma, irmão Luciano. Vai pedindo a Deus. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Só ore, irmã Luciana. Ele dizia assim para mim. Mas eu cheguei nesse nível de dizer, eu não consigo. Irmã, pensa que eu falava, agora é Deus, e não era Deus. Eu olhava a pessoa e falava,
Não é Deus e era Deus. Era tudo contrário. Os comandos meu todo, eu obedecia comandos internos. E o Senhor estava dizendo, obedeça os meus comandos, filho. Deixa eu te instruir. E eu fico perguntando para mim mesma quantas oportunidades foram perdidas porque eu obedecia comandos que não era dele. Instruções que vinham das minhas emoções, que vinham dos meus achismos, que eu já achava que eu podia discernir. Nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você: vá para o secreto. Porque no secreto você vai me escutar. No secreto você vai me encontrar. No secreto eu vou mudar teu nível. No secreto eu vou fazer você caminhar por águas profundas e escutar a minha voz. Ser uma mulher completamente conectada comigo. Não importa aquilo que está dizendo. As pessoas dizendo, não vai dar. Já morreu. É aquilo que está sendo dito da boca do Senhor. 1 Timóteo 1,18, eu abri aqui, tá assim, ó. Baseado nas palavras proféticas anunciadas a teu respeito, naquilo que já foi lhe dito, lute o bom combate. É contigo. Não é aquilo que foi dito às pessoas, mas olha, baseada nas palavras proféticas anunciadas a teu respeito. Aquilo que o Senhor disse a teu respeito. Naquilo que já foi lhe dito. Lute o bom combate, ou seja, cumpre com excelência aquilo que Deus está te chamando para cumprir nesse tempo, para fazer nesse tempo. Essa é a nossa palavra final. Fique com aquilo que o Senhor te disse. Aquilo que Ele está te dizendo hoje. Talvez você chegou aqui numa dúvida crucial e a palavra é para você nessa noite. Fica com aquilo que o Senhor está dizendo a teu respeito. Nas palavras proféticas já anunciadas. E não se confunda com a voz que não é do Senhor, mas a voz que quer retardar. E talvez você esteja exatamente falando assim. Como que eu retardei? Como que eu ouvi? Como que eu fiquei muito tempo na caverna? Como que eu confundi? Já era para eu estar lá na frente. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus, ele é perfeito. E ele achou uma forma de te recompensar pelo tempo parado, pelo tempo que você achou que fosse perdido. Sabe o que ele faz? Ele começa a acelerar as promessas para o teu futuro. Ele começa a acelerar o teu futuro. Se está achando, perdi tempo, perdi, o Senhor está dizendo, ó, eu sou o Senhor do tempo. Eu vou começar a acelerar o teu futuro agora. Eu vou começar a cumprir aquilo que eu falei agora. Para você entender que para mim não há tempo perdido. Você recebe essa palavra nessa noite? Em nome de Jesus. Eu oro agora por mulheres que precisam se conectar à voz do Pai. Que o Senhor está chamando e dizendo, chega mais perto. Chega mais perto. Sou eu que estou falando com você, filha. Aqui tem um monte de situações, amadas. Tem mulheres que o Senhor já falou, sai da caverna e está lá. Sem escutar a voz do Senhor. Completamente enfiada na caverna. E o Senhor está dizendo, vem para fora. Chegou o tempo de você vir para fora. Entrou por causa de dores, entrou por causa de situações e resolveu ficar. Resolveu ficar lá. Mas o Senhor também está dizendo para mulheres aqui que ouviram vozes que não é do Senhor. Já perdeu, não vai dar certo, olha isso, já foi, agora o tempo não dá mais. O Senhor está dizendo, ei, para mim não há tempo perdido. Nunca houve tempo perdido.
O Senhor está dizendo agora para mulheres aqui, mulheres precipitadas, que começam a escutar e já começam a falar do sonho, da revelação, dizer, é isso que o Senhor vai fazer, e o Senhor está dizendo, ei, fica no secreto, não fala. Não fala para não atrapalhar o propósito. Zacarias, ele mandou ficar mudo. Ezequiel, ele colou a língua ao paladar, ao teto aqui, ó. Falou nada, ficar mudo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E o Senhor está falando também para mulheres que ele deu uma instrução. Mas agora é um novo tempo, ele está dando outra. Era só para provar. Era só para saber se você realmente renunciava, se você entregava, se você se movia pela palavra dele, por aquilo que ele estava dizendo, independente dos seus sentimentos. Nessa noite o Senhor está falando e em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está falando também que ele quer tirar mulheres do raso. Mulheres que vão levar a palavra lá na sua igreja e vai ser poderoso. Sabe por quê? Porque não tem a ver com você. O dono do propósito é o Senhor. Quando ele diz lá para Samuel, ele diz assim, ó, unja Samuel para mim. Samuel era o profeta, mas o propósito era do Senhor. Unja para mim. Para mim. Às vezes a gente erra aí, a gente se confunde achando que aquilo que ele colocou na nossa mão é nosso. E o Senhor está dizendo nessa noite, não é seu não, filha, é meu. Você vai fazer para mim, você vai cantar para mim, você vai dançar para mim, você vai pregar para mim. É para mim, ó. Não esquece quem é o dono do propósito. Talvez as coisas ainda não estejam dando certo porque a gente está esquecendo quem é o dono do propósito. É para ele, por ele. A palavra diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas. Nessa noite. O Senhor está movendo aqui, ó, porque nós oramos para isso. E ele mandou as mulheres certinhas. Porque há situações específicas aqui. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus agora, que o Senhor, ó Deus, trabalhe. Trabalhe no coração, trabalhe no espírito, trabalhe no desejo ardente, ó Deus, trazendo fome e sede, para que essas mulheres não fiquem aonde elas não devem estar. Se tem mulheres aqui dizendo, tá bom, já tô, tá bom, o Senhor está dizendo, não, não tá bom. Se tem mulheres dizendo aqui, já estou muito atrasada, agora as pessoas começaram comigo, já estão lá na frente, no ministério, já estão. O Senhor está dizendo, ei, eu posso adiantar tudo. É só você se levantar. E o Senhor está dizendo também, saia dessa caverna aí. Saia desse lugar que não te pertence mais, para esse novo tempo. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é aquele que aplica, o Senhor tem a aplicabilidade da palavra. É o teu Espírito Santo que vai nortear aqui os corações, o espírito, a mente. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra entre na mente das minhas irmãs, entre mais ainda no espírito. No espírito, porque é no espírito. O nosso espírito precisa estar alinhado ao teu espírito. E que seja assim nessa noite. Que nós possamos ir, Pai, identificando o que o Senhor está falando conosco nessa hora. O que o Senhor quis trazer como base para a minha vida, para a vida das minhas irmãs, como base essa mensagem. Talvez nós estejamos dizendo, não, é porque sexta-feira não tem nada, aí eu abri ali a live, e aí não, o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui porque eu quero mudar alguma coisa. Eu quero mudar e eu quero te preparar para esse novo tempo. Para que você seja livre das situações que vão trazer morte. Sejam morte espiritual, ou seja qualquer outra situação na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos e nós pedimos ao Senhor, faça, trabalhe, haja do teu jeito, Pai.
que é bom, perfeito e agradável. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.